Olá, você que nos ouve, é um prazer estar de volta. Hoje nós vamos falar de recomeço. Recomeçar é o nome do jogo na vida do cristão. E nós vamos ver isto. Hoje quem está comigo aqui é a Alícia, a Carol está de férias, em férias merecidas. Olá, Alícia, saúde aqui os nossos ouvintes. Olá a todos. Olha, a missão difícil substituir minha pastora Carol, hein? Mas vamos lá. Bom, então, antes da gente abordar o tema, solta a vinheta. Bom, voltando aqui, eu preparei um materialzinho para dividir aqui com vocês. Então, eu vou colocar o material e vocês já estão vendo aí. E eu chamei esse material de Recomeçar a Realidade do Cristão. E por que eu falo isso? Simples. Se a gente começar com Jesus, tem uma passagem de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Eu vou ler o texto que está lá em João 3, 1-5. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade te digo, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Respondeu Jesus: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando aqui do que a gente chama do novo nascimento, que é a conversão, que é a mudança de vida que toda pessoa precisa passar quando ela abraça o cristianismo. É parte do processo de se tornar cristã o nascer de novo. É parte do processo de abraçar o reino de Deus o nascer de novo. Portanto, é parte do processo de ser cristão o recomeçar. Então, nós temos que olhar para o recomeço como algo natural na vida do cristão. Todo cristão, em algum momento, teve ou terá que recomeçar. Pode ser na sua conversão, obrigatoriamente, há um recomeço, mas também ao longo da sua vida. E aqui eu queria passar para vocês as razões que a gente tem para recomeçar. Qual é o testemunho que a Bíblia nos dá sobre recomeços? Há muitos recomeços na Bíblia. Há muitos personagens bíblicos que precisaram recomeçar. E nós vamos falar de alguns deles aqui. A primeira razão para recomeçar é quando a pessoa tem ideias e posições erradas na vida. O melhor exemplo é Paulo. Paulo, antes de se converter, ele perseguiu os cristãos. E ele, inclusive, acabou participando ativamente do martírio de Estevão, que era um diácono e é o primeiro mártir cristão descrito na Bíblia. Esse homem foi apedrejado até a morte. Isso está lá em Atos 7, 54-8:3. E Paulo participou disso ativamente. Ele achava que os cristãos eram hereges e tinham que ser mortos. Ele estava errado. Ele estava completamente errado. E um dia, Paulo ia para Damasco, na Síria. Ele levava cartas dos líderes judeus de Jerusalém
para dar-lhe poder para perseguir os cristãos em Damasco. Ele ia liderar a perseguição aos cristãos em Damasco. Na estrada para Damasco, no caminho de Damasco, Paulo teve uma visão de Jesus. E Jesus disse para ele, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e voltado para junto a Deus. Então ele viu Cristo glorificado. E Jesus disse para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo percebeu que estava no caminho errado e aceitou recomeçar. Mas não foi fácil. E isso está tudo descrito lá no livro de Atos, versículos 20 a 22. Ele precisou mudar o que ele acreditava, ele precisou mudar o seu discurso, ele enfrentou resistência dos cristãos. Imagina, os cristãos que estavam acostumados a vê-lo como uma pessoa que perseguia, torturava, prendia os seus irmãos na fé, de repente precisavam aceitar Paulo como um líder cristão, como alguém que ia levar a palavra de Deus. Não foi fácil. As pessoas resistiram a essa ideia. As pessoas não queriam aceitar Paulo. E Paulo carregou um estigma de ser um perseguidor de cristãos por toda a vida. Muitas pessoas, muitos cristãos não aceitavam que Paulo era apóstolo. Paulo precisou, em diversas das suas cartas, defender a ideia, defender esta posição que ele tinha conquistado por escolha de Jesus, de ser um apóstolo. Ele não era aceito como um apóstolo por muita gente, por causa desse histórico que ele tinha tido de perseguir cristãos. Paulo precisou mudar porque tinha ideias e posições erradas. Às vezes, a pessoa precisa mudar para deixar o pecado que a beneficia. Então, tem uma história na Bíblia muito interessante, que é a história de Zaqueu. Os publicanos eram os coletores de impostos. Eles eram judeus que, de certa forma, concorriam junto aos romanos a essa função de coletar impostos, eram escolhidos pelos romanos e passavam a coletar impostos em nome de Roma. E eles faziam isso explorando o povo, porque se eles tinham que cobrar 10 de imposto, eles cobravam 12, 13, 14 e ficavam com a diferença. Então, eles já faziam algo que era mal aos olhos dos judeus, que era representar os romanos, que eram os dominadores, os opressores, e ainda eram mais detestados porque eles roubavam. Eles tiravam do povo além do que deveriam tirar, eles sangravam o povo. Por isso, eles eram odiados e eram considerados pecadores irrecuperáveis. Publicanos eram pecadores sem perdão, eram pecadores que os judeus não queriam nada que ver com essas pessoas. Zaqueu era o chefe dos publicanos em Jericó. Jesus foi visitar a cidade e Zaqueu queria ver Jesus. Como ele era baixinho, ele subiu numa árvore. E, ao passar embaixo da árvore, Jesus parou, olhou para cima e disse, Zaqueu, eu vou pernoitar na sua casa hoje. Ora, isso era impensável. Um rabino respeitado, famoso como Jesus, devia evitar contato com pecadores para não se contaminar. Então, era impensável que um rabino fosse na casa de um publicano. Isso era uma coisa que não acontecia. Quando Jesus diz isso, é uma enorme surpresa, um enorme susto. Jesus estava convivendo com pecadores. Zaqueu ficou tão tocado com esse gesto de Jesus, com a honra que Jesus lhe deu, de ir até sua casa, de jantar com ele, que ele se converteu. Ele confessou todos os seus pecados e prometeu restituir em dobro o que tinha roubado. Isso está lá em Lucas 19, versículos 1 a 10.
Zaqueu teve coragem de deixar o pecado para trás, e um pecado muito lucrativo, um pecado que trazia dinheiro, um pecado que o tinha feito rico. E ele aceitou Jesus e recomeçou. Ele precisou abrir mão do dinheiro que tinha, ele teve que mudar de profissão, ele não pôde mais continuar se publicando, ele teve que fazer outra coisa. A Bíblia não diz o que ele fez, mas ele certamente não podia continuar naquela função. E ele enfrentou a desconfiança dos judeus, porque ele deve ter ouvido: será que esse cara mudou mesmo? Será que esse cara deixou para trás essa vida de pecado e está numa nova linha de ação? Não foi fácil para Zaqueu recomeçar, mas ele recomeçou. E ele recomeçou deixando para trás o pecado que o beneficiava. Outra razão para recomeçar na Bíblia é quando a pessoa perde tudo. Ela perde tudo que tinha. E nós temos vivido isto no nosso mundo atual. Pessoas perdendo entes queridos, pessoas perdendo empregos, tudo por causa da crise trazida por essa pandemia. E é uma história muito importante na Bíblia, que é a história de Ruth. E essa história começa com uma mulher chamada Noemi, que tinha 2 filhos homens. Um se casou com Ruth e o outro com uma moça chamada Orfa. Essas noras de Noemi não eram judias, porque a família de Noemi tinha saído de Israel, ela vivia fora de Israel. Então, os filhos de Noemi se casaram com mulheres que não eram judias, mulheres de outra etnia. E aí, em dado momento, o desastre chegou na casa de Noemi. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, e ela não tinha netos. Então, ficaram 3 mulheres sozinhas, sem homens. E, naquela época, a mulher tinha que ter um vínculo com algum homem. Ou ela pertencia ao pai, ou ela pertencia ao irmão mais velho, ou ela pertencia ao marido, ou ela pertencia ao filho. A mulher tinha a sua existência atrelada a alguma figura masculina. Eu não estou dizendo que isso é certo, gente, eu estou contando como era. E a história do Velho Testamento, de Ruth, simplesmente relata do jeito que era. Não está fazendo julgamento de valor, dizendo que é bom ou ruim, certo ou errado. Está apenas contando como as coisas eram. E Ruth olhou, viu que ficou sozinha com 2 noras, também viúvas, sem nenhuma perspectiva, e disse para as noras: voltem para as suas famílias. Mesmo que vocês tenham lá uma vida difícil, porque se elas voltassem para a casa dos seus pais, elas teriam uma vida difícil, elas não seriam bem aceitas, mas elas teriam como sobreviver. E Noemi disse: eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para Israel e eu vou viver da caridade do povo. Porque as leis que Moisés tinha dado ao povo de Israel falavam que eles tinham que cuidar das viúvas, etc. Havia leis para proteger as pessoas como Noemi. Então ela disse: eu vou viver da caridade dos meus compatriotas e vocês voltem para as famílias, para as suas próprias famílias. Orfa aceitou e foi embora. Muita gente critica a Orfa, mas a Bíblia não critica a Orfa. Ela fez aquilo que era o natural de fazer. Voltou para a família dela, porque ela não tinha perspectiva. Mas Ruth ficou. E lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, ela diz assim para Noemi: onde fores, Noemi, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth recomeçou, junto com a nora, em Israel. Elas começaram mendigando, demonstrando coragem de viver uma vida como essa e grande humildade. Mas uma reviravolta fez com que Ruth acabasse se casando com um homem rico, chamado Boaz. Ela se casou e ela deu filhos a Boaz. E o neto de Ruth é Davi.
Ruth entrou para a linhagem de Jesus, porque Jesus está na casa de Davi, né? A gente sabe disso. Jesus é o leão da tribo de Judá, que era a tribo onde Davi vinha. Ele é da raiz de Davi. Isso é o que a Bíblia nos conta. E Ruth está na genealogia de Jesus, mas ela precisou recomeçar porque perdeu tudo. Uma outra razão para recomeçar é por causa do chamado de Deus. Moisés precisou recomeçar 2 vezes. Primeiro, quando ele tinha 40 anos, até então ele tinha vivido como príncipe no Egito, né? Comendo do bom e do melhor, vivendo em luxo, com toda a proteção, porque ele era um príncipe do Egito. E aí ele mata um homem que estava perseguindo, estava maltratando um judeu. Naquela época, os judeus eram escravos, os israelitas eram escravos no Egito. Foi justamente Moisés que libertou os israelitas da escravidão um pouco mais adiante. E aí ele viu um egípcio maltratando um israelita e ele se insurgiu com aquilo e matou o egípcio e precisou fugir. E ele foi parar em Midian, onde ele se tornou pastor de ovelhas. Ele que se casou com uma mulher daquela terra e passou a residir ali. Primeira mudança está contada em Êxodo capítulo 2. Deixa de ser um príncipe no Egito e passa a ser um pastor de ovelhas. E ele fez isso em punição pelo ato errado que ele cometeu de matar um homem. Ele não deveria ter feito isso. 40 anos depois, portanto, ele já tinha 80 anos, Moisés estava pastoreando os animais no campo, quando ele viu no Monte Sinai, que estava na região onde ele estava pastoreando, que tinha uma moita, uma sarça que ardia, pegava fogo e não queimava. Moisés foi lá e, quando ele chegou lá, Deus falou com ele: Moisés, tire as suas sandálias do pé, porque você está pisando em terra santa. E aí Deus diz para ele: Moisés, eu te chamei para ser o libertador do povo de Israel. Está escrito em Êxodo capítulo 3. Moisés não queria, ele disse para Deus até que era gago e que ele não saberia falar, não saberia dizer, ele não queria de jeito nenhum, mas Deus o convenceu e Moisés recomeçou. E ele recomeçou por causa de um chamado de Deus. Essa é uma outra razão para recomeçar. Deus chama a pessoa e a pessoa precisa largar tudo que está fazendo para ir seguir aquilo que Deus está lhe pedindo para fazer. Um outro exemplo de bíblico bom de pessoas que recomeçaram por chamado de Deus foram os apóstolos. Quando Jesus passa por Pedro, que era pescador e era casado, devia ter filhos, e diz: venha ser pescador de homens. Pedro larga tudo e segue Jesus. Recomeçou por causa do chamado de Deus. O novo nascimento, eu já comentei, ele é necessário para a pessoa entrar no cristianismo. E ela precisa largar velhos hábitos e crenças e entrar num novo caminho, que está de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos isso com Zaqueu, nós vimos isso com Paulo. Tiveram que deixar seus caminhos errados, se converter e passar a seguir o que Deus tinha para eles. Todo cristão tem que nascer de novo. Para ser cristão é preciso nascer de novo. Para ser cristão é preciso abandonar os caminhos antigos e ir por caminhos novos. Agora, recomeçar é sempre difícil. Nós vimos aí na minha fala, ao longo desses minutos em que eu venho contando a história das pessoas que recomeçaram na vida. A necessidade de recomeçar, ela por si só indica que alguma coisa deu errado.
ou a pessoa estava em pecado, ou a pessoa perdeu tudo, e assim por diante. Ruth, por exemplo, José do Egito, que foi vendido como escravo pelos irmãos, precisaram recomeçar porque perderam tudo. Ruth voltando para Israel e vivendo de mendigar, e José como escravo no Egito, até que ele conseguiu atingir um lugar de honra junto ao faraó. Isso está contado lá no livro do Gênesis. Paulo precisou recomeçar porque ele percebeu que acreditava nas coisas erradas. Ele estava perseguindo os cristãos e ele não podia perseguir os cristãos. Quando ele descobriu quem Jesus era, ele percebeu que estava errado. Zaqueu precisou recomeçar porque ele era pecador. Moisés precisou recomeçar porque ele matou um homem e ele fez uma coisa errada. Depois ele precisou recomeçar porque Deus o chamou para ser o libertador do povo. Os apóstolos precisaram recomeçar porque foram chamados para serem pescadores de homens. Davi era um pastor e precisou recomeçar como rei de Israel, primeiro como líder, como guerreiro, e depois como rei de Israel. E assim por diante. Há muitas e muitas pessoas na Bíblia que precisaram recomeçar. Agora, quando a gente tem que recomeçar, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho adiante, não é fácil. A mente da gente passa por um turbilhão de ideias, de sentimentos ruins. Estou precisando recomeçar. Então, eu fracassei, eu sinto vergonha do que eu fiz, eu tenho medo, eu fico com pena de mim mesmo, coitadinho de mim mesmo, vou passar por isso, e assim por diante. Recomeçar nunca é fácil. E é exatamente isso que nós vamos discutir agora. Alice, eu queria começar chamando aqui o seu concurso. Você é uma pessoa que, na sua história, você hoje é uma pessoa cristã, ativa na obra, mas você, na sua vida, já precisou recomeçar. Por que se precisou recomeçar? Ah, sem dúvida. Primeiro, porque é o que você já disse, Vinícius, eu acho que não existe ninguém, eu não conheço ninguém que não tenha que, por algum motivo, ter que recomeçar alguma coisa. Pode ser uma coisa muito grande, uma mudança muito grande, um recomeço muito grande na sua vida, mas pode ser uma coisinha menor e tal. Eu acho que eu estava aqui ouvindo você falar e fiquei lembrando assim, uma fase que muita gente está passando, né? Muitos adolescentes, muitos jovens estão vivendo agora, que foi a escolha da minha profissão. Aos 17 anos, eu olhei para aquilo e falei, a minha escolha estava errada. Alguns me deu uma intuição de que a minha escolha estava errada. E aí eu Você até fiz então um queria ser recomeço. médico. Você queria ser Eu médico. até então queria ser E aí você médica mudou. e tive um insight lá, fui assistir uma cirurgia, a cirurgia foi um perrengue, gente, e ali eu vi que eu não queria não, aquilo era uma coisa muito, né, impactante, assim, é uma coisa de vida ou morte na vida das pessoas, e só que aí eu tinha que recomeçar do zero, porque até ali eu tinha uma certeza, e aí precisei construir novas alternativas, e eu não tinha certeza se daria certo. Então, também tem um lado assim meio assustador. Depois eu tenho o meu momento de conversão. Aos 40, quase 40 anos, eu me converti, né? Eu me tornei evangélica, eu virei metodista, e aí é um grande recomeço. É um grande recomeço que abarca quase toda essa lista que você leu para a gente aí, Vinícius, itens da Bíblia, né? A gente vai mudar conceitos errados, a gente vai olhar para o mundo de uma outra forma, a gente entende que o recomeço é um novo tempo que Deus preparou para a gente, e mais do que tudo, que tem lá algum lugar, um chamado de Deus para alguma coisa que você não imaginava que você tinha que fazer, né? Então, teve esse recomeço. E aos 40 anos eu tive um grande recomeço também, não só espiritual,
mas também financeiro, econômico, de trabalho, de carreira, de tudo. Foi um grande recomeço, deu uma zerada e eu precisei mudar muitas coisas na minha vida. Esse foi bem assustador, me impactou muito, mas, no fim, olhando agora, né, muitos anos depois, a gente vê que todo o sentido que esse recomeço teve na minha vida e qual era a importância de ter que mudar as coisas que foram mudadas. Mas foi pela dor, não foi pela escolha. Né? Aí eu queria engatar com uma pergunta para você, perguntando o seguinte: da sua experiência, o que impede as pessoas de recomeçar, de mudar desta maneira? Nós já fizemos até uma live aqui com a Carol sobre mudança, tá? Alguns domingos atrás, mas aqui é uma coisa até mais profunda, que é um recomeço. Da sua experiência, do que você já viu com você e com outras pessoas, que você faz aconselhamento cristão, inclusive fez curso recente na Universidade Metodista sobre isso, da sua experiência, o que impede as pessoas de recomeçar? O que faz com que as pessoas fiquem presas àquilo que está morrendo ou já morreu e não recomecem, não tenham coragem de dar o salto e recomeçar na sua vida? Eu acho que a primeira coisa, Vinícius, que atrapalha, enfim, né, que paralisa as pessoas, é o susto. Como você disse, grandes mudanças, muitas vezes, elas te pegam de surpresa. Perder tudo, por exemplo, que é o momento que a gente vive no Brasil, nós estamos vendo aí agora grandes perdas, né? É assustador, porque você desorganiza, né? Imagina, você perde tudo ou você se dá conta de que você precisa mudar os seus parâmetros de vida. Você estava se conduzindo de uma maneira errada, seu comportamento não era correto. Dá um susto. Então, eu acho que tem um primeiro momento que assim, é um susto, você paralisa, né? Eu acho também que a dificuldade de mudar, Vinícius, é porque o desconhecido traz um medo enorme. Você se sente diante de um escuro, de um abismo. Até aqui, você pode até estar tendo alguma dificuldade, mas aí você tem um conforto que é conhecer a situação que você está vivendo. Mesmo que ela seja uma situação ruim, você a conhece. Ela não te assusta, ela não te traz rupturas. O novo, depois que você recomeça, depois de um tempo já amadurecido, você olha e parece tão óbvio que aquilo era bom para você, que você devia ter feito mesmo, mas na hora da vivência é muito difícil. O novo traz sempre muito medo. O medo também de fracassar, né? Você estava falando, quando você precisa recomeçar, você se sente fracassado naquilo que fez. Mas você também tem medo de fracassar para frente, porque você fala, a minha bagagem, o meu conhecimento, será que ele vai servir para um novo recomeço, para uma coisa nova? Então, dá muito medo. Muitas vezes essas mudanças vêm em momentos que a gente já é mais velho, está muito acostumado com aquilo que você já tem. Então, é difícil, não é ruim, mas é difícil. E eu acho que o que impede pessoas é isso. Eu me lembro da história aqui de Moisés, que eu citei, quando Deus diz para Moisés, Moisés, você está sendo chamado para ser o libertador de Israel. Se vocês lerem o texto, lá em Êxodo, logo no comecinho de Êxodo, vocês vão ver que Moisés resiste muito. Ele não queria, ele queria continuar pastor de ovelhas. E é interessante que se Moisés não tivesse mudado, aceito no final, de uma maneira assim, hesitante, com dificuldade, ele não tivesse aceito o chamado de Deus, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Ele teria sido um simples pastor de ovelhas que começou como príncipe no Egito e depois caiu em desgraça e virou pastor de ovelhas. Ele teria ficado assim. Nós não estaremos falando de
de Eu quero Moisés hoje? pegar sua fala sobre Moisés, porque o que acontece? Moisés era gago, não é isso, Vinícius? Sim, tinha E dificuldade de aí ele falar. falou, peraí, eu sou gago, como é que eu vou ser líder? Veja, a gente também tem dificuldade de mudar porque a gente tem determinados parâmetros para aquilo que a gente vai ter que fazer. Então, Moisés olhou e falou, gente, peraí, o que é um líder? Ah, uma pessoa que fala bem, uma pessoa com muito posicionamento, etc. Eu sou gago. Então, muitas vezes também, quando a gente tem que enfrentar um recomeço, a gente não se reconhece no novo papel, porque a gente está cheio daquelas ideias sobre nós mesmos, da nossa capacidade, o nosso mundo, aquilo que nos rodeia, como uma coisa muito imutável, né? Então ele se assustou, ele tinha uma imagem de ser líder que ele achava que não combinava com a imagem dele, que ele tinha dele mesmo. Então, assim, muitas vezes o medo também vem disso. A gente não conhece todas as nossas capacidades, a gente não explora todas elas. Às vezes, por conforto, a gente só explora uma parte das nossas aptidões, qualidades e posicionamentos, etc. E nunca podemos esquecer que se a necessidade de recomeçar, como o caso de Moisés, a segundo recomeço dele, ou o caso dos apóstolos, com o chamado de Jesus, quando você precisa recomeçar por um chamado de Deus, Deus capacita. Se te falta alguma coisa, Deus vai te dar aquilo que te falta. Ele te dará no momento certo, da forma certa, ele te dará, como ele deu para os apóstolos. O Pedro era um simples pescador, devia ser semi-analfabeto, devia conhecer muito pouco. E, no final, ele era um dos líderes do movimento cristão e terminou a vida dele em Roma. Então, Deus capacita. Deus nos leva para lugares que a gente nunca poderia imaginar, né? Tem aquela passagem de Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, está lá em Efésios, uma das partes da armadura que ele fala são as sandálias do Evangelho da Paz. Essas sandálias, quando a gente calça, elas nos levam a lugares que nós nunca podíamos imaginar que nós iríamos. Essa live aqui é um exemplo. Eu nunca imaginei que estaria coordenando um trabalho desse, falando para um monte de gente que eu não teria acesso nem conhecimento. E nós estamos aqui. Deus nos chamou, Deus nos capacitou, e Ele faz isso com cada um que Ele chama. Não é privilégio meu ou seu, ou de Moisés, ou de Pedro, ou de Paulo, ou de João, ou de quem quer que seja. Quando Deus chama, Deus capacita. Então, a gente precisa lembrar disso quando a gente tiver o medo de mudar, né? Quando a gente tiver o medo de recomeçar, quando Deus chama. E você falou certo, as pessoas tendem a ficar paralisadas, mesmo numa situação que está muito ruim, elas ficam lá porque elas temem mais o que pode O vir novo do que, e que o que ela do que lamentam aquilo de ruim que elas têm onde estão. Então, elas ficam agarradas àquilo sem coragem de buscar o novo, porque elas temem mais o novo do que elas detestam o velho. É uma coisa engraçada, mas é uma coisa real. E essa reação de Moisés, que era um simples pastor de ovelhas, né, quando já tinha sido um príncipe no Egito e voltou a ser um Pois é, ele príncipe, já tinha sido até príncipe. e voltou a ser um príncipe entre aspas, né, porque ele passou a ser o grande líder de Israel. Ele reagiu, ele não quis, ele queria ficar como pastor de ovelha. Aquilo não estava bom, certamente, mas aquilo ele já conhecia. E ir lá e peitar Faraó e tirar o povo do Egito é o grande desconhecido
vou fazer isso não, vou ficar quietinho aqui, que ao ficar aqui eu estou melhor, né? Isso é o que a gente vê a vários personagens bíblicos que se recusam a mudar, se recusam a se tornar pessoas diferentes. Tem uma história muito boa na Bíblia que é Jesus falando com um jovem rico, né? Um rapaz muito rico vem Então, ele perguntar, não quis mudar, né? vem conversar com Jesus e Jesus perguntou se ele entendia o que era esperado dele. Ele fala que sim. E aí Jesus diz para ele: bom, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem e me segue. Na verdade, Jesus não estava aborrecido por ele ser rico. Jesus estava apontando para ele o fato que ele dava mais importância às riquezas que tinha do que à fé, do que seguir no reino de Deus. Então, uma forma dele superar essa limitação era vender tudo e seguir. Jesus não pede isso para todos nós, pediu para aquele rapaz naquele momento por aquela situação. E o rapaz não quis fazer. A Bíblia diz que ele ficou triste e foi embora, e ele perdeu a chance de seguir Jesus. Ele fez a escolha errada. Por quê? Porque ele vivia uma vida confortável e ele não queria aquilo que estava por vir. Então, Também tem isso. Tem a mudança que é tirar de você coisas que você tem como escolha, né? Jesus deu a ele escolha, ele não perdeu. Era uma escolha. E também é difícil. Eu imagino que para quem está lá naquele lugar ter que abrir mão daquela riqueza, de tudo aquilo, seja difícil, mas às vezes necessário, muitas vezes necessário. muitas vezes. Um bom exemplo de quem fez isso foi Francisco de Assis, né? Que para a Igreja Católica é São Francisco de Assis, que foi um homem rico que vendeu tudo que tinha e foi cuidar Abriu dos mão. pobres. Nós temos um caso recente, de meados do século passado, que é um homem chamado Albert Schweitzer, que era um grande filósofo, um grande professor, um grande organista. Ele era médico também. Ele largou tudo e foi cuidar de um hospital de leprosos no meio da África. Então, foi um chamado que ele teve e ele seguiu esse chamado. Mas, normalmente, os chamados que a gente tem não são tão radicais, não é no sentido de trocar absolutamente tudo, mas algo você tem que deixar para trás para poder ir para diante. E é importante lembrar que os estudos mostram, Alicia, que há duas grandes razões para as pessoas não aceitarem o cristianismo. Eu vou falar de uma delas aqui. A outra não se aplica ao caso, é uma outra discussão. Uma das duas grandes razões para as pessoas não aceitarem o cristianismo é que elas não querem deixar os seus pecados de estimação. E elas sabem que para aceitar o cristianismo e nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, elas vão ter que deixar certas práticas para trás e mudar a sua vida, como aconteceu com Zaqueu. O pecado de estimação dele era ser coletor de impostos, explorar as pessoas e enriquecer com isso. Ele teve que deixar isso para trás. E as pessoas não querem, porque há vários desses hábitos, práticas de vida que as pessoas fazem, que elas até sabem que é errado, mas é confortável para elas viver daquela forma e fazer daquela forma. Então, elas não querem deixar. Então, como elas Aí não querem você vê, deixar, Vinícius, só para concluir, elas encontram razões racionais para não querer o cristianismo. Então, elas aí ficam lá é uma buscando, coisa interessante. Aí é ficam... uma coisa interessante, porque você está falando do item que você apresentou, que é deixar o pecado, né? Aí as pessoas não deixam o pecado, aí não é por medo, não. Aqui já é uma situação diferente.
as pessoas não deixam o pecado porque ele provavelmente lhes traz enormes vantagens. Não, e também você perder, como o caso de Zaqueu, a fonte de renda que você tem, dá medo. Claro que dá medo. Então, tem medo também envolvido, né? Tem uma série Mas de a gente tem fatores. que lembrar que eu, de uma certa forma, ganhava dinheiro com uma atividade que era meio, né? Condenava algumas pessoas a uns impostos extorsivos, etc. Então, temos que olhar isso. Dá medo? Dá, mas vamos olhar o que a gente está fazendo. Eu conheci uma policial lá no Rio, muitos anos atrás, ela se converteu, e durante a primeira fase da vida dela, que ela estava convertida, mas não estava bem convertida, ela dava o dízimo daquilo que ela ganhava de maneira escusa na prática policial dela, que infelizmente alguns policiais fazem isso, a gente sabe, né? Não deveriam, mas fazem. E ela ganhava esse dinheiro que não deveria ganhar e ela dava o dízimo. Olha só que coisa maluca. Depois ela se deu conta de que ela não poderia ganhar este dinheiro. Ela teria que viver simplesmente com o rendimento dela como policial. E ela deu o segundo passo, que, digamos assim, foi a conversão completa, e resolveu a vida dela. Se eu ouvi ela dizer isso em público, não é? Então, mudar não é uma coisa trivial, não é uma Não, coisa simples. Recomeçar, mesmo quando Deus chama, não é trivial. Agora, eu queria falar com você, te perguntar uma outra coisa, Alicia, da sua experiência, especialmente do seu último recomeço, que você já fez convertida, quais são as armas que você acha que o cristão tem para conseguir recomeçar quando perde tudo, quando Deus chama, quando se dá conta que precisa abandonar o pecado, alguma prática de vida? Que armas que o cristão tem para conseguir dar esses passos? fé, Vinícius. Fé, fé, fé e muita fé. Eu acho que fé é a base de tudo, porque você acredita que aquilo é uma coisa para melhor, para você. Melhor não quer necessariamente dizer que você vai voltar para o lugar de onde você teve que sair, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Ah, vai ser melhor para você. Não, vai ser melhor para você, mas não quer dizer que você vai voltar ao mesmo lugar. E acho que quando a gente fala de fé, a gente fala de todas as atividades ligadas à fé que um cristão pode praticar. Orar muito, né? Ler textos sobre essas questões, textos cristãos sobre essas questões, assistir cultos, assistir lives como a gente está fazendo aqui, que te colocam em contato com essas questões. Eu acho que sempre exercício de fé, Vinícius. E, no meu caso, eu acho que, além da fé, é óbvio, eu precisei, porque era uma questão que envolvia laços econômicos, laços de trabalho, eu precisei também de uma ajuda profissional, eu precisei de um advogado, precisei fazer algumas coisas, mas eu tenho certeza que tudo que eu fiz que não fosse a parte espiritual foi sempre ditado pelo espiritual. Orei muito, pedi que Deus mostrasse o caminho, que Deus colocasse a pessoa certa no meu caminho, né? Que pudesse, porque é muito difícil também que você chega lá e o advogado diz uma coisa para você que você quer ouvir. Eu não queria uma coisa que eu queria ouvir. Eu queria uma coisa que Deus estivesse tentando me dizer, que aquele seria o caminho correto. Fácil? De jeito nenhum. Difícil. Eu até brinco que nessa época, eu recém-convertida, eu pedi assim, Senhor, não dá para o senhor passar assim com esses, sabe esses aviãozinhos de praia, que passam na praia com propaganda, Vinícius? Eu queria Sim. que Deus mandasse assim, Alicia, preste atenção. A minha mensagem para você é, faça isso, né? Porque não é assim que vem, né?
Então, a gente orou muito para que a gente tivesse a pessoa certa para nos orientar, para que eu pudesse sentar na frente e confiar naquelas instruções que ele estava me trazendo. Porque as instruções que vieram eram instruções de perda, gente. Por incrível que pareça, ele me pediu para fazer uma coisa que, no meu universo, no meu momento, era uma perda. Eu falava assim, como assim você quer que eu faça isso? Que eu abra mão disso, né? Mas eu entendi que Deus tinha posto aquela pessoa no meu caminho e eu tinha que aceitar aquela orientação profissional, embora ela me parecesse difícil, dura, chorei, mas eu tinha certeza que aquilo era o que Deus queria, o que Deus não é só o que Deus queria, era o que Deus estava mostrando para mim, que era o projeto dele para minha vida. Então, tornou o recomeço mais fácil? Não, gente, não necessariamente, porque no primeiro momento a gente está muito impactada com a perda, né? Com a necessidade de mudar. Eu tinha todos esses medos que eu estou falando aqui para vocês. Então, no primeiro momento, chorei muito, sofri muito, mas aí a gente vai compreendendo, vai construindo essa relação com Deus, vai ouvindo, a oração vai mudando um pouco o sentido na vida da gente, a gente vai se acalmando e vai fazendo o que faz. Quem olha hoje, Vinícius, quase 19 anos depois, não, olhando para mim, para a minha vida, não acredita que eu vivi aquela ruptura violenta lá atrás. Não acredita. Acha que não, que você está aí sentada falando que a sua vida é muito boa. Então, mas é que essa pessoa não estava lá naquele momento para saber quão difícil foi perder e recomeçar, praticamente do zero ali, do pequenininho, entendeu? nós, E nós, foi nós, uma caminhada boa. nós temos um paralelo interessante sobre isso na vida de Davi. Davi foi escolhido, foi ungido por Samuel, rei de Israel. Ele era um jovem, um pastor de ovelhas, né? E um pouco mais adiante, ele enfrenta Golias, ele acaba matando Golias, né? E ficando famoso, vai parar no palácio de Saul, etc. E parecia que a vida dele estava só subindo. E, em dado momento, Saul, o rei da época, fica com ciúme de Davi e começa a perseguir Davi para matá-lo. E Davi tem que fugir. E ele passa vários anos fugido, nômade, com um pequeno bando de homens que se manteve leal a ele, ia com ele para onde ele fugia, e vendendo seu serviço, ele meio que vendia, entre aspas, serviços de proteção para pequenas cidades, pequenas comunidades, porque ele era um guerreiro valente, e ele vivia disso durante muitos anos. E ele sofreu situações muito difíceis, até que Saul é morto, não por Davi, Davi não o mata, é morto pelos inimigos de Israel, e aí Davi vira um rei de fato e se tornou o maior rei da história de Israel. Mas se você olhar Davi rico, Davi com um palácio, Davi com honras, etc., ninguém poderia imaginar, primeiro, o início humilde da vida dele, como um simples pastor de ovelhas, como também o período de desgraça que ele caiu quando ele precisou fugir, quando ele precisou viver nômade, quando ele precisou viver sempre com medo de ser entregue nas mãos de Saul. Então, isso que você fala é muito verdade na própria história dos personagens bíblicos. Um outro caso interessante que eu já citei aqui é José. José é vendido pelos próprios irmãos como escravo, perde tudo e vai para o Egito e acaba depois se tornando a segunda figura do país depois do faraó. Mas quem vê José sentado no trono com roupas esplendorosas, dando ordens, não sabia tudo o que José tinha passado como escravo.
preso, humilhado, enganado, traído pelos próprios irmãos, não é? Então, essas experiências de vida, elas são reais. E quando a gente precisa recomeçar, às vezes a gente precisa enfrentar todas essas dificuldades e aí depois, num outro momento, ver se o resultado, ver se que a coisa deu certo, mas muitas vezes quem está vendo nem imagina o que aconteceu lá atrás para que a pessoa pudesse chegar ali, né? E agora, eu só queria, o nosso tempo está acabando, rapidinho, explorar aqui uma coisa que você falou. Você citou uma ajuda que você teve de um advogado cristão, porque o seu caso era um caso societário, era um caso jurídico, e precisava se tratar disso. Mas eu queria explorar a questão da ajuda, de Sim. a gente ter coragem de pedir ajuda, a gente reconhecer que precisa de ajuda e a importância da gente ir atrás da ajuda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho, Vinícius, que, na verdade, antes de ser advogado, eu estava numa igreja e as pessoas me ajudaram muito também. Porque no momento que você está vivendo uma ruptura para baixo, para problema, para perda, você se sente muito injustiçada. Eu me sentia muito injustiçada, porque o que aconteceu não foi uma coisa justa comigo. Não foi, e qualquer pessoa que olhasse de fora veria que não era só uma fantasia minha, mas era uma realidade, não havia o que fazer. Então, eu acho que, primeiro, os irmãos, as irmãs da igreja me ajudaram muito, seja me apoiando, orando comigo, estando comigo nos momentos em que eu dava uma desabada, mas também com testemunhos, porque uma das coisas boas dessas experiências de recomeço é que você pode contar para alguém a sua história. E pessoas me contaram naquele momento as suas histórias. E aquilo me ajudou muito a manter a minha fé firme, ter a certeza de que aquilo ia dar certo, de alguma forma. Gente, vacilei muito, tive muito medo, chorei, duvidei, reclamei, pedi para voltar tudo como era antes, mais de uma vez, mas sempre em frente. Eu acho que isso é importante. Porque a pessoa fala assim: ah, mas você não sentiu medo? Senti sim. E o que você fez? Continuei andando, com medo, andando, chorando e andando, duvidando e andando, querendo voltar lá para o lugar, mas andando. Então, eu acho que recomeço, para mim, é movimento, Vinícius. É uma coisa que você tem que ir andando. Vá em frente, procure pessoas, peça ajuda, peça oração. Isso me trazia conforto, né? Quando eu fui, esse advogado nos foi indicado por um pastor. A primeira pessoa a quem eu pedi que fosse, que eu quis conversar, foi com um pastor. Por quê? Porque eu tinha uma dúvida, que era essa que eu falei para vocês. Como é que eu ia saber que aquilo que um advogado me dissesse seria aquilo que Deus queria para a minha vida? Ou aquilo que era o que eu deveria fazer? A minha dúvida era essa. Né? Será que eu estou entendendo direito? Como é que eu vou saber se eu estou entendendo direito? Né? Então, eu fui lá, eu conversei. Então, se você olhar para isso, voltamos ao primeiro passo. Você tem que procurar ajuda material, ajuda profissional, mas sempre com a sua fé do ladinho ali. Eu tive certeza, na hora que foi feita a proposta do que eu deveria fazer, de que aquilo era uma ordenança de Deus para a minha vida. Aquilo me deu uma tristeza, né? Falei, não é isso, eu tenho que abrir mão, mais uma coisa que eu vou ter que abrir mão, mas ao mesmo tempo me trouxe assim uma paz de espírito de que era aquilo, e aquilo ia me levar a algum lugar bom. Então, além de orar, assistir, ler, procurar informações, busque a ajuda dos seus companheiros de igreja, dos seus amigos, procure ajuda profissional, peça indicações de pessoas de confiança, porque também tem muita gente que, além de não ajudar profissionais, atrapalha. Vamos ser sinceros, tem que tomar cuidado, porque a iniciativa errada pode também não ajudar no recomeço, pode ser uma É, coisa que prolonga o sofrimento. é,
Fazia Importante, terapia. importante isso que você falou, e a gente já vai ter que concluir. Eu queria novamente usar o caso de Moisés como exemplo. Quando ele reage e diz, eu não quero fazer, e ele diz, além de tudo, Deus, eu tenho um problema, eu sou gago. A Bíblia fala pesado de palavras, que é uma metáfora que se usava na época para quem tinha problemas de dicção. Tipo, talvez não fosse totalmente gago, língua presa, sei lá, mas não tinha aquela dicção que se esperava de um homem que falaria em público. Quando ele diz isso, Deus diz para ele, eu vou colocar o seu irmão Arão para ser o seu porta-voz. Quem vai falar vai ser Arão. Ele vai ser a voz que as pessoas vão ouvir. Ele será o seu ajudador. Então, Deus dá uma ajuda para ele. Coloca uma pessoa junto a ele que o apoia. Mesma coisa o profeta Elias, quando entra em crise, porque a rainha Jezebel mandou matá-lo e ele foge para o monte de Deus, ele diz, Deus, eu fiquei sozinho, não tem ninguém me ajudando. E Deus coloca ali o profeta Eliseu para ajudá-lo, que inclusive é o sucessor dele. Então, peça ajuda, procure ajuda, tá? Que Deus manda. E, gente, nós estamos falando sobre isso hoje, porque nós estamos no começo do ano. E começo do ano, nós falamos domingo passado sobre projetos para o ano novo, e nós falamos aquilo que Deus espera de você. Começo de um ano é um momento para pensar nisso, para pensar em recomeços, para pensar em novos passos, novos caminhos, novas coisas. Então, leve em conta o que nós falamos, veja as suas dificuldades, ore a Deus, peça ajuda, tenha fé e conte que Deus vai mandar as pessoas certas, Deus vai falar o que precisa falar no momento correto. Bom, vamos de terminar, vamos orar para que você possa ir em paz para sua casa. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, de conversarmos, de repartirmos essa experiência com quem está nos ouvindo, seja lá onde essa pessoa estiver. Se você estiver precisando de um recomeço na sua vida, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Peça a Deus e Deus proverá a ajuda necessária. Que Ele te abençoe, que Ele ilumine os teus caminhos e que Ele te dê a paz. Por hoje é só, gente. Te agradeço que você está aqui. Alice, obrigado por dividir a bancada. Ainda teremos mais uma live, pelo menos sem a Carol, que está tendo o necessário descanso, e nós vamos procurar fazer o melhor possível para substituí-la nesse período de férias. Obrigado por você que está aqui. Volte sempre, procure nos nossos canais os nossos vídeos, as nossas gravações, que tem muita coisa lá que pode ajudar você. Você fique em paz com as bênçãos Bom de Deus. começo de ano a todos. Tchau, tchau.